Você já percebeu que hoje existe conteúdo para entender praticamente tudo sobre a gente, sobre a nossa vida? Tem vídeo aqui na internet sobre ansiedade, autoestima, trauma, infância, apego, personalidade. E aí os recursos são muitos também. Tem livros, podcasts, testes de todo tipo aqui disponíveis na internet. Tem curso, terapia, aliás, várias terapias alternativas. Nunca foi tão fácil a gente encontrar uma explicação para aquilo que nós sentimos ou vivemos. E isso é ótimo, é excelente, ninguém contesta. Mas nesse processo todo aí, tem uma pergunta que quase ninguém se atenta a fazer. Será que em alguns casos o autoconhecimento ele pode estar atrapalhando de alguma maneira a nossa vida? Calma, porque eu não estou aqui dizendo que se conhecer faz mal. Muito pelo contrário. Entender como a gente funciona é muito importante, é necessário. O problema aparece quando conhecer a si mesmo vira um fim e não um caminho. Eu vou tentar explicar nesse vídeo um pouco melhor essa minha ideia. Eu sou Valdinei Rodrigues, eu sou jornalista e investigo aqui o comportamento humano. Sou um investigador do comportamento humano, principalmente dos meus aqui no Lapida Pod, que é o podcast que eu mantenho. E além de receber convidados para falar sobre as suas experiências de expansão de consciência, eu também faço alguns vídeos de reflexão do que eu sinto, do que eu sei ou do que eu vivo. E é isso que eu quero compartilhar. Eu conheço gente extremamente consciente. Sabe por que tem dificuldade de dizer não, por exemplo, sabe de onde vem a insegurança que ali acaba se atormentando, entende os padrões da família, consegue até explicar por que procrastina tanto na vida e se perde no meio do caminho do que poderia ser uma grande realização, por exemplo. Conheço muita gente também que tem uma facilidade danada de dar nome para aquilo que está sentindo. Só que na hora de se decidir, nada acontece. A pessoa ela continua no mesmo emprego, que é tóxico para ela há anos, que a deixa doente, que a estressa, ou que ela não se vê mais contribuindo com aquilo e nem construindo, lapidando a si mesma. Continua adiando aquela conversa difícil que precisa ter, aí acaba sofrendo os efeitos de uma relação que já terminou há algum tempo, ou que já foi para um outro patamar de tanto fez como tanto faz e aquela relação não reverbera mais. Tem pessoas que continuam deixando aquele projeto maravilhoso para depois, que continua esperando o tal do momento certo para começar a agir ou realizar alguma coisa. E aí eu comecei a pensar que talvez entender não seja a mesma coisa que mudar. A gente costuma acreditar que quando finalmente compreender o problema todo, nós vamos conseguir agir. Só que a vida nem sempre funciona desse jeito, não é essa a engrenagem. Pensa em alguém que sabe que precisa cuidar da saúde, por exemplo. Já assistiu vídeos sobre isso, já leu bastante sobre alimentação, fez os exames, conversa sobre o assunto toda semana. Tem exemplos próximos, né, de pessoas que estão doentes e, em muitos casos, por causa dos maus hábitos ou das suas más escolhas. Mas começa segunda-feira e toda semana vira outra segunda-feira. O conhecimento ali existe, ela já tem um repertório do que fazer, do que não fazer, mas ela não faz. E isso acontece porque compreender uma situação, ela dá uma sensação para nós muito boa. Parece que a gente está avançando. Nós ficamos aliviados com isso. Só que tem uma diferença gigante entre você sentir que está avançando e você avançar de verdade. Não é só o sabor avançar. Às vezes, descobrir mais uma explicação sobre você mesmo vai trazer um alívio. Mas alívio não vai resolver o problema. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Imagine alguém que quer falar melhor em público. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, porque eu trabalho com isso, ajudando pessoas a melhorarem a sua consciência sobre o que é uma comunicação eficaz, uma comunicação de verdade, qual é o resultado prático de se comunicar muito bem no mundo em que a gente vive, tão competitivo.
A pessoa passa meses estudando comunicação, aprende postura, respiração, expressão corporal, ela organiza tudo isso na cabeça dela. Só que ela evita qualquer situação onde ela precisa realmente falar, se expor. Sabe muito sobre comunicação, ouviu muito sobre isso, só que ainda não se comunica. Ou seja, é um cenário lindo na teoria, mas zero prática. Percebe a diferença? Às vezes aprender ela vira uma forma de se anestesiar e acabar adiando o que precisa ser mudado. E isso acontece porque agir nos expõe. Quando você age, existe o risco de você errar, de passar vergonha, de descobrir que não era tão bom quanto você imaginava, ou de perceber também que aquilo lá não fazia tanto sentido assim para você. Enquanto você fica só tentando se entender, esse risco ele acaba não existindo. Você fica num lugar que é muito seguro para você, repetindo para si mesmo, ó, antes de agir eu preciso me conhecer um pouquinho mais. Só que esse um pouquinho mais nunca termina. E por que ele não termina, Valdinei? Porque sempre aparece um novo livro, uma nova teoria, um novo curso, uma nova terapia. Você maratona vídeos aqui no YouTube sobre expansão de consciência, sobre autoconhecimento. Nos outros aplicativos, você deixa lá a rolagem automática também de vídeos e recebe uma enxurrada de conteúdos, mas não absorve 20% daquilo tudo que você está ouvindo, vendo, e a vida ela vai ficando para depois. A vida, é o que eu digo, prática. Tem uma frase que eu gosto bastante de usar para esse contexto, eu acho que cabe aqui. Você não pensa o caminho inteiro antes de caminhar. Você descobre partes dele enquanto você está o quê? Caminhando, andando. Com a nossa vida é a mesma coisa. Tem decisão que não fica clara antes de ser tomada. Ela só fica clara depois que você dá o primeiro passo. Toma a iniciativa. E aí você vai entendendo, porque você vai construindo o processo. É curioso porque muita gente espera sentir segurança para agir, quando na verdade, na maioria das vezes, a segurança ela aparece justamente porque você começou. É muito diferente. E talvez seja essa uma das maiores armadilhas do autoconhecimento. Achar que primeiro você resolve tudo dentro de você, depois você vive livre e puro por fora. E a experiência mostra uma outra coisa. Tem parte de você que só aparece quando você vive uma situação nova. Você só descobre como reage liderando quando você lidera, por exemplo. Você só entende como lida com a rejeição quando você se expõe e é rejeitado, mas aquilo já não lhe causa mais tanto desconforto. Você já não quer mais morrer. Só aprender a conversar melhor quando você conversa. Você só desenvolve coragem enfrentando aquilo que você está evitando. Não tem outro caminho. Por isso, eu penso que é muito importante aqui a gente fazer uma distinção. Autoconhecimento é ferramenta, não é destino. O autoconhecimento serve para te ajudar a viver melhor. Se você tomar isso como consciência, como regra, aí você consegue ir encaixando as peças. E aí faz sentido mesmo o autoconhecimento para você. Aliás, se em algum momento que eu estiver aqui falando servir, né, para você, eu espero que você coloque em prática, né? Porque não podemos adiar decisões, justificar medo ou esperar uma versão perfeita nossa que talvez seja a hora de mudar a pergunta que a gente faz todo santo dia. Em vez de perguntar o que mais eu preciso entender sobre mim, experimenta perguntar o seguinte: o que eu já sei e ainda não coloquei em prática sobre mim? Essa pergunta aí, ela costuma ser bem mais desconfortável, sim, mas também costuma ser bem mais transformadora. Porque chega um momento em que você não precisa de mais uma explicação, mais uma teoria, mais um vídeo, mais uma terapia. Você precisa de uma experiência. E muitas vezes é viver isso.
E isso que vai te ensinar sobre você mesmo. O que nenhuma análise vai conseguir fazer ou mostrar para você se você não tiver a prática. Então, se esse vídeo aqui tiver de alguma maneira fazendo sentido para você, eu peço humildemente que você compartilhe com alguém que talvez esteja preso nessa mesma armadilha. Conhecer e não sair do lugar, saber e não sair do lugar ou avançar, porque você acha que não é o suficiente, é um ledo engano. E me conta aqui também nos comentários em que área da sua vida você já entendeu bastante coisa, já sabe do problema, mas você ainda está adiando a mudança. Consegue identificar isso já com o teu nível, com o teu grau de autoconhecimento? Quero ler as respostas que vocês deixarem aqui e eu espero de verdade que você tenha, que eu tenha contribuído de alguma maneira com isso que eu trouxe agora para o teu processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, né, da sua elevação espiritual e tudo mais. Então, sim, vamos nos apoderar de todo o conhecimento que pudermos sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas vivências, aquilo tudo que a gente traz como experiência de vida, mas vamos pegar toda essa bagagem e pôr em prática, pôr à prova. Vamos lá para fora. Inclusive, eu estou gravando com vocês aqui num fim de tarde. Tá lindo, eu vejo aqui a réstia do sol, o reflexo do sol começando a bater já nos prédios da minha cidade. E é isso, às vezes você passou o dia todo estudando, interagindo, aprendendo, ensinando, e aí chega uma hora que você simplesmente olha para fora, fica em silêncio, observa tudo o que está acontecendo ali, sem julgamento, só apreciando. E talvez o melhor exercício que você poderia fazer diante desse cenário, dessa experiência, é perguntar para você mesmo, e aí? De tudo que eu conheço, de tudo que eu acredito que se eu fizer vai fazer bem para mim, em algum nível, o que foi que realmente eu me propus a fazer? Onde foi que eu avancei hoje, com toda a bagagem que eu tenho? Fica esse convite para você e até a próxima.